Ideias criativas no visual de personagens, vídeo do Eric Artem, bora lá. Como você representaria a eternidade através do visual de um personagem? Parece algo um pouco difícil de Músicas de Ragnarok, como sempre. né? Mas é exatamente esse tipo de desafio que o character design precisa lidar. O visual de personagens não é apenas estética, mas também comunicação. E existem formas muito criativas de comunicar coisas sobre um personagem apenas pela aparência dele. E Kintsugi, né? é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Que é essa cultura de restaurar jarros usando ouro e manter as rachaduras, né? Usar as rachaduras como uma forma de representação da beleza na imperfeição, né? E aí tem aqui a versão do Emiya com os circuitos mágicos dele todos estourados, né? Apenas pela aparência dele. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. As ideias mais criativas usadas no visual de personagens. Uma coisa que tem acontecido muito hoje em dia com jogos gacha, não jogos gacha, mas jogos 3D, né? É como tá tendo tanto jogo, tanto produto, ainda mais quando é um produto voltado pra coleção de personagem, por isso que normalmente gacha, o que eu sinto que rola muitas vezes é o seguinte: como eu não sou necessariamente o público-alvo, eu vou me interessar mais quando eu vejo uma execução muito bem feita de alguma coisa, né? E aí eu sinto que desde que Genshin Impact estourou e foi uma influência enorme, eu sinto que vários character designers de jogos têm usado muitos penduricalhos e muitos detalhes para mascarar que os designs são, na verdade, bem desinteressantes, né? E aí você tem um monte de itens naquela roupa, né? Um cinto, um negócio que fica pendurado, um negócio que balança, sei o quê. Porque isso aí dá a impressão de ser algo super bem trabalhado, com muita informação visual. E mascara, né? Um ruído visual que mascara, talvez, um personagem que não seja tão interessante visualmente assim. E isso é um desafio muito grande, né, de se solucionar, ainda mais agora, devido à grande quantidade de gachas que ficam tentando, né, ter a sua atenção e seu dinheiro. Então, quando esses designs vão para uma animação ou um mangá, eu acho que eles tendem a ficar mais bacanas, porque como é um trabalho que exige muita repetição, você precisa, e manual, né, você precisa simplificar, porque o 3D ele permite ser super escaralhado, não tem problema. Mas quando você está fazendo manualmente num anime ou num mangá, você precisa que aquele design seja simplificado para facilitar a vida de todo mundo, mantendo a identidade das coisas, né? Então, é aí que eu acho que vem os bons designs. Porque é muito fácil, né, você expandir, mas você condensar é uma das habilidades mais difíceis que a gente tem por aí para você dominar. Então tem uma frase muito famosa que é: se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito uma carta menor. Então, é muito fácil sair escrevendo sem parar. Mas quando você começa a cortar as coisas e manter o essencial, aí é muito, 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 muito difícil. Por isso que eu fico mais interessado nesses designs quando eles são, não minimalistas, né? Mas quando eles tentam manter a essência. Porque quando é só vamos usar o 3D pelo 3D, eu sinto que vira uma muleta, entendeu? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro integrante do nosso vídeo. Música da Igreja de Prontera de Ragnarok Online. A franquia Shin Megami Tensei teve uma das sacadas mais criativas que eu já vi quando o assunto é representar anjos dentro de um jogo. Na série, Tem muito design interessante, Shin Megami Tensei, mas tem muito design que é bucha também. os anjos estão associados diretamente ao alinhamento da lei, que defende um ideal de mundo perfeito, um lugar onde não existe conflito, porque todos seguem a vontade de Deus sem questionar, nem que para isso o livre-arbítrio das pessoas precise ser capado. O que disse? Pois é, diferente a lei do Deus precise ser Ficou careca, mano, brutal. capado. O que disse? Pois é, diferente ali do Deus da Bíblia, essa entidade que eles chamam de Deus em Shin Megami Tensei não valoriza nem um pouco o livre-arbítrio da humanidade. Agora bora trazer esse conceito pro design de personagens.
Como você representa visualmente um ser desses que serve apenas como um instrumento da vontade de alguém, que não age por vontade própria, mas como parte de um sistema maior, que funciona mais como Você tira o rosto, né? Bota a máscara ou deixa ele como se fosse uma estátua. uma engrenagem do que como uma pessoa? A resposta que Kazuma Kaneko, um dos principais designers da franquia, encontrou foi simples, mas muito interessante: transformar os anjos em mechas. Esse cara popularizou um conceito maluco de É que isso já. Eu não sei o que veio antes, né? Mas isso já existia. Essa ideia de associar anjos a robôs meio que já existe até no Pergaminho do Mar Morto. Então não é exatamente original. Se você voltar lá para os evangelhos apócrifos, tá falando que ali tem algumas versões, né? Tem uns que parecem eles são meio metálicos. Tem outros que tem os olhos grandes e tal. Tem umas coisas meio doidas, né? Mas... Não, Yu-Gi-Oh! Veio bem depois disso aí. Evangelho veio bem depois disso aí. Shin Megami Tensei, antes de ser um jogo, era um livro. Então, eu nem lembro de quando que é, mas ele é antigo pra cacete, tá? anjos mecanizados para representar muitos personagens angelicais. Mas aí nada é original? Sim, eu tô falando que essa ideia está no imaginário popular há muito tempo. E o que é muito curioso, né? Dentro da cultura pop japonesa, foi provavelmente esse cara que coisou, né? Que deu o pontapé. Porque você criar algo e você popularizar algo são duas coisas completamente diferentes. E normalmente eu dou o mérito da criação daquilo para quem popularizou aquilo dentro da ficção, né? Então, por exemplo, o sistema de patentes de Cavaleiro do Zodíaco não foi o primeiro a fazer aquilo, mas foi o primeiro que reuniu várias características e popularizou em um nível astronômico. E aí depois os Capitães de Bleach pegou isso, foi lá, o Bleach pegou isso e refinou isso, né? E por aí vai. Então cada obra tem cada obra de grande sucesso acaba fazendo esse tipo de coisa. Mas os anjos serem mecânicos, eu acho que como conceito eu acho muito interessante o fato disso existir desde sempre. E de onde veio, né? De onde veio o cara lá, sei lá, quantos 2000 anos atrás, o cara escreve para ele, cara, veio, e o bicho do céu é uma roda que gira com olhos, e aí tem um bicho nasceu disso aí, e a pele dele é igual de ferro brilhante. Você fica tipo, caralho, mano, o que esse cara tava fumando? Dentro do jogo, dando a eles um visual robótico para ressaltar que eles são máquinas que executam os comandos de Deus. Bicho, Em alguns jogos muda um pouco o design de algum deles, né? isso é uma ideia meio doida, mas do ponto de vista do design de personagens, foi uma sacada extremamente criativa. O visual robótico sugere que os anjos são funcionais, obedientes e impessoais, verdadeiras engrenagens do sistema divino que existem apenas como uma ferramenta A notificação tá pausada, tá, gente? Depois eu respondo. da vontade do seu criador. E talvez o personagem que melhor represente isso no jogo seja o Metatron, frequentemente considerado o anjo mais forte e o mais próximo de Deus. Ele é interessante pois nos textos judaicos ele era originalmente um homem chamado Enoque, que foi transformado em um anjo do mais alto nível por Deus. Com isso em mente, Kaneko imaginou a versão de Metatron no jogo como um humano reconstruído como uma máquina, fabricado para fazer aquilo que lhe mandam. E isso ecoa exatamente qual que é o ideal do alinhamento da lei no jogo. Para alcançar o mundo ideal, é necessário tirar a autonomia das pessoas, transformando elas conceitualmente em robôs que só cumprem ordens. O visual dos anjos já está comunicando toda a essência dessa facção, sem nem mesmo que uma única linha de... É que o caminho de Shin Megami Tensei, que sempre parece fazer mais sentido pra mim, é o caminho do meio, né? Porque um é a ordem absoluta que não tem livre-arbítrio e o outro é o caos absoluto que nada prospera, né? Que é dos demônios. Então tem que ser o caminho humano mesmo nessa porra, mano. que diálogo precisa ser dita, e isso, meus amigos, é um bom design. Claro, nem todos os personagens angelicais têm essas formas mecânicas, depende muito de qual que é a função daquele anjo na história. Mas Tema, por exemplo, é um anjo extremamente astuto e manipulador, logo não faz sentido que ele pareça uma simples máquina que só obedece ordens. Mas ainda assim, mesmo alguns anjos com design mais humanos, ainda tentam passar alguma ideia de submissão perante o seu criador através do visual. Olhe, por exemplo, para o design do anjo médio de Shin Megami Tensei V.
À primeira vista, ele se parece com a figura de um anjo clássico que estamos acostumados em pinturas religiosas. Mas olhe para essa máscara dourada e bizarra que ele usa. Ela é completamente inexpressiva e o torna uma figura artificial. De acordo com o artista que... A coisa que mais, quando eu vejo os anjos de Shin Megami Tensei, foi os que mais me chamaram a atenção, foi isso. fez esse Eu comentei mais cedo. design, o Masayuki Doi, a máscara foi pensada para transmitir a ideia de lealdade mecânica que o anjo tem perante o seu criador. E isso é expresso até mesmo no design de poses. Normalmente o anjo executa gestos e poses de forma majestosa e imponente, mas quando ele está com pouca vida, ele começa a travar, fazendo movimentos. Esse é um character design que ele já não tá puramente falando do literal character design dele numa ficha de character design, numa character design sheet. Aqui você já tá falando da identidade do personagem, da sua personalidade, da sua ideia sendo comunicada através de movimento, né? Aí já é uma outra esfera, na minha opinião, apesar de mostrar um trabalho muito bem feito e sincronizado, né, das equipes. Mas, pra mim, o ideal do character design é ter o personagem parado na sua frente, ele em 2D, pá, né? Estático. Ele comunica o que precisa. E a pose também, né? Comunica o que precisa. Quando começa a botar movimento, aí já entra uma outra parada. Bruscos e mecânicos, como se ele fosse um robô com defeito. Isso, meus amigos, é o design de personagens comunicando seus conceitos no seu mais alto nível, deixando bem claro o que esses seres representam nesse universo. Agora, a nossa próxima escolha de design, ela é bem peculiar, pois ela fez com que o nosso bom e velho Emiya Shirou, protagonista de Fate Stay Night, saísse desse design basicão e se tornasse nesse mano aqui. Rapaz, a transformação do Emiya Shirou pro Emiya Alter é uma das mudanças de design mais radicais que eu já vi em um personagem. O Shirou, ele vai ficando com a pele mais bronzeada no decorrer do tempo, porque ele sobrecarrega ali os circuitos mágicos dele, e isso tem o efeito de deixar a pele bronzeada e o cabelo branco, né? Mas nessa versão aqui, parece que o cara mudou de etnia, tá ligado? O Emiya Alter é uma versão do Shirou de uma linha do tempo alternativa no jogo Fate Grand Order. Muita gente não gosta desse design porque, visualmente falando, esse mano aqui não tem nada a ver com o Shirou original, né? Porém, É pra não ter mesmo, né? existe um elemento nesse design que praticamente todo mundo concorda que é muito bem feito e bem criativo. Ele é chamado de Kintsugi. O Kintsugi, Inclusive, já falei sobre Kintsugi Warrior lá no canal principal. é a arte tradicional japonesa de reparar objetos quebrados usando uma mistura de laca, pó de ouro ou outro material nobre. Mas ao invés de esconder as imperfeições da peça, o objetivo é ressaltá-las, tornando elas o ponto de destaque do objeto. A filosofia por trás é que aquele item quebrado não perde o seu valor. Na verdade, ele se torna ainda mais valioso porque essas marcas agora fazem parte da sua história. No final do dia, o Kintsugi acaba sendo uma representação visual do conceito chamado de wasabi, uma filosofia japonesa que prega que a imperfeição é algo belo, e o Kintsugi é uma forma de materializar isso visualmente. No design de personagens, o Kintsugi é uma ferramenta muito útil para você demonstrar que aquele personagem foi quebrado em algum momento e depois reconstruído. E é exatamente Raramente usam isso, né? Ficou mais popular nos últimos anos. esse o caso do Emiya Alter, mas com algumas subversões interessantes. Para você entender direitinho, eu preciso explicar o que foi que aconteceu para ele ficar desse Muita merda, resumindo, né? jeito aqui. Aconteceu, Essa versão deu tudo errado. do Shirou vem de uma linha do tempo alternativa, aonde ele é completamente destruído psicologicamente durante o confronto contra Kiara Seishoin, uma monja de uma seita budista maligna que lavava a mente dos seus fiéis por propósitos obscuros. Durante esse evento, Kiara lançou hordas de fiéis com a mente lavada pra cima do Shirou, e ele foi forçado a ceifar muitas vidas, com o seu ponto de ruptura sendo quando ele percebe que uma dessas pessoas manipuladas era alguém da sua própria família e que ele acabou matando sem querer. Isso, meus amigos, quebrou o coitado do Shirou completamente, destruindo assim o seu ideal de herói da justiça, que era o de salvar todas as pessoas. Depois desse episódio, ele se torna uma pessoa extremamente amargurada, vazia e sem esperança. E isso influencia o tipo de espírito heróico que ele vira quando a sua vida humana acaba. Ele é reconstruído como o espírito heróico estilhaçado Emiya Alter,
um executor frio que elimina ameaças à humanidade sem qualquer tipo de moral. E com esse contexto, o design começa a fazer mais sentido. Fate Grand Order possui um sistema de progressão chamado de ascensão, onde você pode deixar o servo mais forte e ele ganha um visual novo no processo. E quanto mais você acende o MA Alter, mais as linhas douradas aparecem no corpo dele, como se você estivesse tentando consertar esse espírito heróico que está totalmente quebrado por dentro. Mas na minha opinião, e repetindo aqui, minha opinião, o Kintsugi Perigoso isso aí, hein? Perigoso esse negócio de dar opinião. do MA Alter não é uma representação positiva dessa filosofia. Ele é quase uma subversão, porque essa não é uma boa versão do Shiro. Na verdade, é praticamente um bad ending para ele. O Kintsugi tradicional valoriza as marcas da quebra, mas no MA Alter, essas marcas não representam um crescimento, elas são um remendo. O corpo do MA Alter está literalmente quebrado, tanto fisicamente quanto... Mas se eu não me engano, as partes amarelas não representam também onde tava passando mais magia dentro dele? conceitualmente. Posso estar enganado, mas não tinha um negócio desse? Ele danificou as suas memórias a ponto de não ter mais acesso a boa parte do seu passado como humano. Suas memórias do presente também são horríveis. Ele precisa andar com um caderno onde anota as coisas mais importantes, senão ele acaba esquecendo. Além disso, ele também é incapaz de sentir gosto de comida, tendo perdido totalmente o seu paladar. Então você percebe que ele não foi reconstruído para se tornar algo melhor. Ele foi reconstruído só para continuar funcionando, fazendo a mesma coisa que quebrou ele quando ele estava vivo: executar pessoas em nome do bem maior. Então, na minha visão, o Kintsugi no seu design toma contornos muito mais melancólicos. De qualquer forma, o Kintsugi é uma ideia muito bacana para representar personagens que passaram ali por algum tipo de quebra e depois restauração. Agora nós vamos ver como faz para transmutar uma arma de fogo em uma garota fofa. Armas de fogo, navios, tanques de guerra, que tem ditadores. Se existe uma versão de uma garotinha fofa. Gears Frontline é um jogo que eu costumo usar muito de fundo aqui para os vídeos. Qual o nome? Gears Frontline é um jogo que eu costumo usar muito de fundo aqui para os vídeos. Ele é um gacha chinês que pega armas do mundo real e transforma todas elas em androides de aparência feminina, conhecidas como T-Dolls, ou bonecas táticas no bom e velho português. Você assume ali o papel de um comandante militar, que pode ser tanto homem ou mulher, responsável por liderar essas dolls em combate. Essa abordagem de você pegar conceitos ou objetos do mundo real e transformar em personagens não é algo novo. Isso daí tá em todo lugar, principalmente nos gachas. A questão tá Acho que um dos mais famosos que começou essa onda moderna foi um negócio chamado Kantai Collection, que é de navios. justamente na criatividade necessária para você criar designs com esse conceito. No caso do nosso jogo aqui, se a gente partir para o antropomorfismo direto, vamos acabar com algo mais ou menos assim. E não é bem essa a Brabo demais. proposta. Esse é com a Gunhead o nome? Eles querem meter ali uma mulherada bonita pra incentivar a galera a rodar no gacha e também a comprar skin, né? Felizmente, os artistas do primeiro Gears Frontline, eles conseguiram encontrar um equilíbrio interessante pra ligar o design da personagem com a arma ao qual ela é baseada. E é basicamente incorporar a história e peculiaridade da arma no design da personagem. O meu caso favorito e que eu escolhi para destrinchar nesse vídeo é o da G36, um fuzil de assalto alemão. À primeira vista, a G36 parece ser só mais uma made aleatória, feita para agradar quem curte o clichê de empregada. E bem, esse é o... Existe uma quantidade grande de otakus de arma no Japão, né? Então você fazer um jogo de garotas arma é sucesso garantido. Os objetivos também, né? Mas vai por mim, meu bruxo. O restante do visual é uma tradução muito inteligente da arma real. No primeiro jogo, o seu visual é caracterizado por expressões faciais bem sérias e carrancudas, fazendo as pessoas pensarem que ela é uma doll brava e inacessível. Porém, a grande verdade é que ela só tá forçando a vista dela pra tentar enxergar melhor, porque a visão dela é
péssima, e esse problema de visão dela é uma referência direta às óticas originais da G36 do nosso mundo, que são consideradas uma porcaria. As miras originais dessa arma tinham uma peculiaridade que causavam cansaço ocular nas pessoas que as usavam por muito tempo. Sabendo disso, o artista incorporou o defeito da arma real em um traço Isso é inteligente pra caramba. visual na personagem. E eu não sei vocês, mas eu achei isso uma sacada absurdamente De usar óculos, se eu te disser que eu conheço umas 5 pessoas que não conseguem ver, tipo, um palmo na frente do rosto, mas não quer usar óculos de forma alguma, e desde o ensino médio há 14 anos atrás... 14 anos atrás? 14 anos atrás não usam óculos. criativa, mas o design dela tem Nem lente de contato, ainda. A pessoa fica assim, ó. Igual essa personagem aí. várias outras referências legais que fazem ligação com a arma. A G36 é uma arma alemã, então eles colocaram uma bandeira alemã bem discreta na tiara dela para reforçar qual que é a sua As cores também, né? Ela tem a gravata vermelha, detalhes da roupa preta e o cabelo é amarelo. origem. Ela também usa algumas decorações retangulares nas botas, na tiara e até nas tranças. Essas peças metálicas são inspiradas na alça de transporte da G36, que tem um formato bem característico e retangular. Já o corpete que ela usa ao redor da cintura tem 6 furos, fazendo referência aos furos na guarda da sua arma. E até os padrões no vestido não estão ali por acaso. Esse fio vermelho no vestido está moldado para se parecer com os números romanos 3 e 6, tudo para representar os números que compõem a arma G36. Cara, dá pra imaginar que tem tanta coisa escondida num design que parece ser de uma made comum? Eu acho esse nível de capricho... O problema é que ele é um design que ele é caprichado, mas ele tá dentro de uma esfera de designs que já tá tão super saturada que as pessoas só desmerecem, né? muito legal, é como se os artistas tivessem dissecado a arma original e transformado cada detalhe técnico em algo muito mais humano e charmoso. Mas tudo que eu falei aqui é referente ao Gears Frontline 1, tá? Nos 2 os caras pisaram na jaca e as dolls perderam muitas características visuais que faziam referência à arma original. A G36 mesmo não tem mais um olhar carrancudo, já que ela ganhou um módulo de visão novo, né? Pelo menos a coitada agora enxerga melhor. Mas se já é difícil você tentar transformar armas em seres humanoides, imagine então você incorporar um conceito imaterial como a eternidade. Eternity é uma personagem do jogo Reverse 1999, um dos jogos com a direção de arte mais bonita que eu já tive o prazer de experienciar. Apesar... É tudo bait pra você gastar dinheiro em gacha, isso que é o foda, tipo, o jogo ele é artisticamente lindo, o gameplay dele é interessante muitas vezes, só que é tudo uma isca pra fazer você gastar dinheiro ou ficar repetindo a mesma atividade igual o CLT desgraçado todos os dias, sabe? Eu espero que todos esses gachas declarem falência e depois lance a versão do jogo offline por, sei lá, 50 conto na Steam com tudo, com a história inteira e tal, aí sim vai ser bom. dele ser mais um gacha safado, a estética desse jogo dá de 10 a 0 e muito jogo AAA genérico que tem por aí. Como o nome sugere, a Eternity é uma personagem imortal. E, tipo, eles precisam ter tudo isso muito bom, né, porque é a forma de te conquistar. Então, o povo fala, não, mas o gameplay do gacha é legal, mas é bem feito. Ele tem que ser bem feito, né? Ele tem que ser bem feito, senão ele não tem como fazer você gastar dinheiro nele. Só que ele é bem feito na maldade, né? Então, ele é bem feito pra te manter e ele tem a quantidade suficiente de inconveniência pra fazer você considerar gastar dinheiro, mas não sair do jogo por ser muito ruim. Entendeu? No final, você tá... É a sereia, né? Ela tá fazendo o canto da sereia, você vai lá... tá bonito o canto, tô gostando. Aí ela te puxa pra debaixo da água e te mata, entendeu? É isso. Alguém que atravessou séculos sem envelhecer, mantendo ali a sua aparência bela e gloriosa. Inclusive o nome real dela é Winifred, que faz referência a uma pessoa real chamada Julie Winifred, uma centenária canadense que era a pessoa mais velha do mundo em 2007. Mas vamos ao nosso bom e velho problema de design.
Como você representa a imortalidade através do visual? Diferente de uma arma, a imortalidade não é algo palpável. Ela não tem uma forma física da qual o designer pode se basear diretamente. Então parece um bagulho muito mais difícil, né? Mas vai por Misturou galáxia com água? mim, os caras ainda conseguiram representar isso no visual da Eternity. E o primeiro sinal já aparece logo de cara, nessa bolsa de água viva que ela usa. No mundo real, existe uma água viva que é popularmente conhecida como Medusa Imortal. Um ser que é capaz de reverter o seu ciclo de vida e ficar rejuvenescendo indefinidamente. Ela não pode morrer por envelhecimento e é o mais perto que Tô temos ligado que daqui, sei lá, 500 anos, algum filho da puta vai descobrir uma forma de adaptar essa habilidade pra humanos, né? E o futuro vai ser muito estranho. a imortalidade na natureza. Trazendo tudo isso pro design, toda a estética aquática com o vestido azul profundo e os motivos visuais marinhos comunicam perfeitamente a afinidade dela com a água e reforça essa conexão com a água viva imortal. Sem falar que essa paleta de cor azul e prata é absurdamente bonita, né? Ao associar a Eternity a esse animal através de motivos visuais, o design ancora a imortalidade dela em algo concreto e Cabelo prata também, né? Pra representar cabelo de gente velha, é interessante. reconhecível pelo público. E é assim que o design de personagens trabalha, por associação, usando referências que o público já conhece para gerar significado no personagem. Toda essa estética aquática e o motivo visual de Água Viva caiu como uma luva para comunicar a imortalidade nessa personagem. É uma ideia que foi muito pouco explorada até agora. Mas ainda assim, existem alguns clichês visuais que aparecem com muito mais frequência em vários personagens. E eu falei sobre isso nesse vídeo com os melhores clichês no design de personagem que você pode assistir agora mesmo. E Vídeo bom. basicamente era isso que eu queria falar. Vídeo bom, vídeo bom. O Eric quebrou a perna, coitado. Espero que ele já esteja melhor. Então, Eric, tamo junto. Os vídeos dele são bem gostosos de assistir. O Eric é muito gente boa, brabo demais. Ano passado no CMB ele me ajudou pra caramba com um problema que eu tive. Acabou que eu resolvi, né? Mas ele estava disposto a fazer tudo que fosse necessário. Então, o Eric é o tipo de pessoa que eu quero sempre manter por perto do YouTube pra ser um amigo. Porque o cara é brabo demais, muito gente boa. Então, vão lá no canal do Eric Artem, assistam os vídeos dele, são muito gostosos de se ver.